Quando o venerável Geshe Sangyatso Rinpoche, fundador da nova tradição Kadampa e nosso guia espiritual, compôs a prece para a paz mundial, na realidade ele colocou em pouquíssimas palavras tudo que a gente precisava para lembrar de como gerar essa sequência de estados mentais essenciais se nós queremos ter mais força interior, entendendo que essa força interior vai nos habilitar a lidar com as causas e condições, as condições do dia a dia de uma forma mais serena e construtiva. E nessa prece para a paz mundial, que na realidade vocês vão ver, é bem curtinha, ele nos dá um conselho da importância de apreciar os outros. Depois ele apresenta 6 estrofes onde nós podemos recitar fazendo as visualizações no intuito de acumular energia positiva, acumular mérito para que a gente tenha realizações espirituais. Então, essa energia positiva ela é necessária até para as realizações seguintes que nós vamos meditar. E depois, então, ele colocou a sequência das 8 estrofes do treino da mente, do Bodhisattva Langritampa, que nos ensinam as meditações justamente do Lojong, que significa treino da mente. Então, é muito interessante, porque essas 8 estrofes que estão aqui, elas são explicadas, bem como as estrofes de oferenda, no livro Novo 8 Passos para a Felicidade. E eu sempre gosto de mostrar isso para vocês, porque assim, a prece é assim, ó, pouquíssimas páginas, e o livro com muitas ideias importantes, com muitas ideias bacanas, e que eu diria que é um comentário extenso à prece, as preces para a meditação. E é um excelente livro de cabeceira. Então, normalmente o que eu faço nesse nosso breve convite à reflexão, eu associo a estrofe, uma das 8 estrofes, ou uma das estrofes da prece, à parte do conselho daquele capítulo aqui. E o de hoje é meio desafiador. O de hoje, eu gostaria de trazer um pedaço do comentário, que é bem interessante. Seria o comentário aqui. Na terceira estrofe a gente recita assim, na terceira das 8 estrofes, não a terceira, seria 6 mais 3, a 9ª estrofe da prece, a gente diz assim: examinando o meu contínuo mental em todas as minhas ações, ou seja, examinando a minha mente e aquilo que está, digamos assim, karmicamente gravado nela, logo que uma aflição mental, logo que uma delusão se desenvolva, pela qual eu ou os outros agiríamos inadequadamente, possa eu firmemente enfrentá-la e evitá-la. E mais recentemente, numa tradução mais recente, Venerável Geshe Sangyatso colocou, não é qualquer aflição mental. Aqui, nesse ponto, nós estamos nos referindo a uma das nossas piores inimigas interiores, que é a mente autocentrada, é a mente egoísta do autoapreço. Então, a gente pensa assim, o que nos impede de beneficiar os outros? Talvez você tenha uma lista de empecilhos, do tipo, eu não sou uma pessoa habilidosa o suficiente, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não tenho saúde, enfim. Mas, no fundo, o que nos impede de nos colocar a serviço dos outros é a nossa atitude autocentrada. Nós estamos muito, muito mais preocupados com o nosso próprio bem-estar do que com o bem-estar de todos os seres que nos cercam. Então, se nós destruirmos essa atitude autocentrada, nós vamos ser capazes de abrir o nosso coração, ter espaço mental para beneficiar os outros. E aí, uma dúvida que sempre surge, e o meu convite à reflexão vai ser exatamente esse, é assim, mas se eu me coloco à disposição dos outros, e nós usamos no budismo como um servo o faria, assim, uma pessoa que está todo o tempo preocupado com o bem-estar de todos e cada um que o cerca, o que sobra para mim? Então eu vou ficar desleixado, não tomo mais banho, não cuido mais da minha saúde, não faço mais nada? E aí, esse era o ponto que eu queria trazer para o convite à reflexão, que é lindo, 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 que sim, nós devemos abrir esse espaço interior de nos colocar a serviço dos outros, mas olha o que o Venerável Geshe Sangyatso tem a dizer a respeito disso, parágrafo 3 da página 109 do livro Novo 8 Passos para a Felicidade. Ele diz assim, embora alguém que tenha trocado completamente a si próprio por outros não tenha mais autoapreço, ou seja, uma pessoa que deixou de se preocupar demais com as suas coisas e todo o tempo está preocupado em beneficiar aqueles que o cercam, isso não significa que ele ou ela não cuida de si mesmo.
Então, todo o tempo, uma pessoa que quer beneficiar os outros está prestando atenção na necessidade dos outros, mas não significa que essa pessoa deixou de cuidar de si mesma. Ele cuida de si mesmo, mas para o benefício dos outros. Ele se considera como um servo de todos os seres vivos. Mas até mesmo os servos precisam comer e descansar para que possam ser eficientes. É tão lindo isso, é só um convite à reflexão, mas eu acho tão importante, meio que assim, você vai dormir, eu vou dormir porque eu mereço, hoje foi um dia incrível, isso é autoapreço. Eu vou dormir porque eu preciso descansar, porque amanhã um outro dia incrível começa e tem muito mais coisa maravilhosa para fazer e eu tenho que estar inteiro para poder fazer isso. Percebe? É tão diferente e enche o nosso coração com uma energia positiva tão legal. Então, sim, nós precisamos nos alimentar bem, cuidar da nossa saúde, ter boas relações, cuidar do nosso sono, tudo isso. Mas se a gente faz isso porque a gente merece, isso é autocentrado. Se a gente faz isso porque uma pessoa bem resolvida, descansada, com uma saúde bacana, cumpre melhor a função de beneficiar todos e cada um que os cercam, isso dá outra energia para a nossa prática. De modo geral, seria muita tolice, por exemplo, dar tudo o que possuímos e ficarmos sem nada para viver ou para sustentar nossa prática espiritual. Visto que o nosso verdadeiro desejo é beneficiar todos os seres vivos e a única maneira de podermos fazer isso é tornando-nos um ser iluminado, uma mente desenvolvida, precisamos proteger a nossa prática espiritual, organizando a nossa vida de modo a sermos capazes de praticar da maneira mais efetiva. Então, o meu convite à reflexão é esse. Se você acha que a sua prática espiritual está te sobrecarregando, significa que você não entendeu esse ponto. Sim, nós precisamos dela até para viver melhor e ter mais condição de beneficiar o outro. Mas como um servo, nós precisamos equilibrar as nossas atividades do dia a dia, por exemplo, como trabalho, família, cuidados pessoais, com a nossa prática espiritual, entendendo que talvez ela seja o cuidado pessoal mais profundo que nós precisamos para ser uma pessoa mais feliz e mais capaz de dedicar todo o tempo e energia para beneficiar aqueles que o cercam. Esse é o convite à reflexão. Equilibre a sua prática e deseje ser essa pessoa incrivelmente feliz e realizada, com capacidade e vontade de se colocar completamente à disposição dos outros, como um servo faria. Ok? Então, pense sobre isso, viva leve e beneficie os outros. Garanto que você vai ser muito mais feliz.